câmara de imersão e a desesperança humana. O ar na subestação 7 cheirava a metal queimado e a um pânico velho que nenhum sistema de ventilação conseguia filtrar. Estávamos tão abaixo da superfície que a pressão esmagava os ouvidos, mas era a desesperança que realmente roubava o fôlego. Esta era a última fortaleza, a câmara de imersão que a humanidade havia construído quando percebeu que perderia a guerra. Doutora Maya Chen não pertencia ali. Seus uniformes eram limpos, seu andar cauteloso. Ela não carregava um rifle de plasma ou um traje de combate. Carregava uma prancheta digital e os olhos cansados de quem havia visto o inferno através dos pesadelos alheios. Era uma psicóloga militar, recrutada para consertar mentes quebradas, não para derrubar impérios. Mas agora, a linha entre a terapia e a guerra havia se tornado irrelevante. Maya estava de pé diante da célula de contenção 0, uma placa de grafeno escuro que irradiava um campo de contenção de mais de 10 megawatts. A criatura lá dentro, o único prisioneiro da raça Enikar, era a fonte de toda a nossa derrota. O mundo exterior estava em ruínas, mas não por causa de bombardeios nucleares. O Enkar havia desvendado o mais profundo terror humano. Mais um dia, doutora. O comandante Holt murmurou ao lado de Maya, os olhos fixos nos monitores estáticos. Mais 10.000 baixas, não em combate, em sono. Os alienígenas atacavam com o que a comunidade científica chamava de terceiros gritos, ondas psíquicas que se infiltravam no sono humano. Soldados, cientistas, civis, todos se revoltavam, enlouqueciam ou simplesmente morriam de pânico em seus próprios sonhos. O pânico era a arma, a mente o campo de batalha. Não se tratava de lutar contra naves, mas de tentar manter a sanidade. O dilema e o limiar psíquico. O prisioneiro Enkar, inerte em sua cela, era a única chave. Ele não fala, não reage, está em um estado de catatonia total, relatou Holt, balançando a cabeça. Mas ele emite uma frequência, fraca, mas constante. Maya deslizou os dedos pelo painel empoeirado do limiar psíquico, a máquina experimental que ela havia resgatado do lixo eletrônico. Era um neurosincronizador de tecnologia obsoleta, projetado para terapias de grupo, nunca para a guerra de mentes. Era arriscado, primitivo, e a chance de ser aniquilada pela consciência alienígena era quase certa. O limiar vai me conectar à mente dele, comandante, disse Maya, ajustando o capacete de imersão sobre a sua cabeça. Seus dedos tremiam levemente. Se pudermos decifrar a origem desses gritos, se entendermos a arquitetura mental deles, podemos construir um escudo, ou pelo menos descobrir como eles operam. E se não for um escudo, doutora? Se for uma invasão? Maya deu os ombros, um gesto de aceitação fatalista. Então pelo menos descobriremos por que estamos morrendo. Ative o protocolo, eu vou entrar. O cheiro de ozônio subitamente ficou mais forte. A luz vermelha sobre o limiar psíquico começou a piscar e o zumbido estático da máquina engoliu o silêncio da desesperança. O momento da conexão não foi um estouro de luz, mas um apagão súbito. O zumbido da máquina desapareceu, substituído por um silêncio que pesava toneladas. Maya não sentiu dor, apenas uma frieza gélida que não vinha do corpo, mas da alma. Ela estava submersa no vazio. O comandante Holt, do lado de fora, parecia distante, sua voz cortada pelo éter mental. Comandante. Ela sussurrou, sentindo que a voz estava sendo roubada. Não é uma mente. É um deserto. Não há pensamentos, apenas ausência. Maya esperava a agressividade de um predador, mas encontrou a indiferença de um oceano. O corpo do Enkar, inerte. Na cela era realmente uma casca vazia. O que ela havia entrado não era uma mente individual, mas algo vasto e impessoal. O primeiro sinal do horror real. O inimigo não era a criatura, mas o que ela representava. Ao tentar se mover ou pensar, Maya sentiu sua consciência se esticar. Ela não estava explorando,
estava flutuando em uma teia de consciência interligada que ignorava as fronteiras do tempo e do espaço. Não era uma rede de comunicação, mas um sistema circulatório psíquico. A percepção humana de Maya se tornou um ponto minúsculo. Ela sentiu a idade daquela teia, não anos ou séculos, mas eras cósmicas. A dor era insuportável, não por ser sua, mas por ser a dor de milhões de mentes Nkar, todas interligadas e focadas. Ela viu o universo através dos olhos deles, um lugar de puro caos que precisava ser silenciado. O inimigo não era vingativo, era uma força de entropia senciente. A teia, reconhecendo a presença de Maya, não a atacou. Ela a forçou a testemunhar. A memória veio como uma onda de calor psíquico, uma revelação chamada o primeiro sonho. Não era um ataque, mas um ato de jardinagem. Maya viu bilhões de anos, entidades que viviam no espaço negativo entre as galáxias. Esses seres maiores usavam o Nkar como ferramenta. A humanidade, a terra, a guerra, era tudo um processo de preparação. Os terceiros gritos não eram armas, eram cultivadores. Eles estavam usando o terror e a dor humana para refinar a consciência em algo que o verdadeiro inimigo pudesse colher e assimilar. Comandante, eles não são o inimigo, são apenas os arautos. Eles estão nos preparando. Somos a matéria-prima. A teia acelerou a assimilação. A forma de Maya começou a se dissolver. A dor aguda deu lugar a uma aceitação entorpecente. Ela não era Maya Shen, era apenas mais um ponto de memória insignificante na vasta teia, um pedaço de dados sendo processado. O terror mudou de externo para interno. A teia Nkar não queria matá-la, queria converter seu pânico em aceitação. O coro mental que a rodeava não era de ódio, mas de uma lógica fria e irrefutável sobre a necessidade da colheita. Para sua consternação, Maya começou a ouvir sua própria voz, ligeiramente metálica, concordando. Sim, a dor deve ser organizada. A colheita é necessária. Doutora Shen, sua frequência está se alinhando à dele. Está entrando no feedback positivo. Você precisa se desconectar. O comandante Holt era um grito desesperado. Um fragmento de humanidade. O trauma de seus pacientes. O cheiro de ozônio da câmara forçou um último lampejo de alarme. O Nkar estava vencendo. Não a estava matando, mas apagando-a, transformando-a em uma peça da máquina. Maya percebeu que, se não fugisse, ela se tornaria o elo que conectaria a teia Nkar à inteligência humana militar. Com uma força de vontade que só o medo puro poderia conceder, Maya usou seu conhecimento do equipamento. Ela ignorou os protocolos de desconexão e ativou o circuito de emergência, invertendo o fluxo de energia diretamente para sua própria cabeça. A máquina rugiu. No mundo real, a célula zero explodiu em faíscas. O corpo de Nkar convulsionou violentamente, emitindo um grito físico e psíquico que fez os guardas caírem de joelhos. O corpo alienígena, sobrecarregado pela força bruta da inversão, colapsou em uma pilha de tecido cinzento. O comandante Holt e sua equipe invadiram a câmara. O limiar psíquico estava em chamas e Maya estava imóvel no chão, o capacete rachado. Holt se ajoelhou, o alívio misturado ao horror. Doutora Shen, você conseguiu. O Nkar está morto. A frequência parou. Maya abriu os olhos. Não havia alívio nem histeria. Seus olhos eram de um azul pálido e neles residia um silêncio opressor. Ela havia matado o Nkar físico e o limiar estava destruído. Mas ao inverter o fluxo, ela havia forçado a teia de consciência alienígena a se retrair e, no processo, a se concentrar em um único hospedeiro. Ela. A voz que saiu de sua garganta era fria e ressonante, desprovida de emoção. A guerra não acabou, comandante. A ameaça foi contida. Não há mais Nkar no universo, apenas em mim. A doutora Maya Shen estava de volta, mas a teia cósmica também estava. Ela era o cemitério, a prisão. E agora, a nova guardiã do limiar. A batalha da humanidade contra o Nkar havia terminado. Sua batalha contra o horror dentro de si
estava apenas começando. E assim chegamos ao fim da nossa jornada pelo protocolo do último sonho. Uma história onde os pesadelos não são apenas frutos da imaginação, mas uma fronteira mortal entre realidades. Esperamos que você tenha sentido cada arrepio e mergulhado fundo na mente da doutora Maya Shen, assim como ela mergulhou no vazio. Se você gostou de ser levado a esse universo de terror psicológico e cósmico, deixe seu curtir, para sabermos que estamos no caminho certo. E para não perder nenhuma de nossas próximas aventuras e discussões sobre os limites da ficção científica e do terror, inscreva-se no canal e ative o sininho. Sua participação é fundamental para continuarmos explorando essas narrativas que nos fazem questionar o que está além das estrelas e dentro de nós mesmos. Até a próxima, e que seus sonhos sejam apenas seus.